Bem-vindo ao curso de cálculo das funções de uma variável real. Eu sou o Marcos Paulo e nesse episódio vamos resolver alguns exercícios envolvendo limites tendendo ao infinito. Acompanhe comigo. No teorema 1.23, deduzimos as propriedades operatórias. Vou colocar aqui o link no card para você acompanhar, caso tenha perdido. E nos itens de 1 até 4, nós temos propriedades envolvendo o limite da soma de duas funções. Essas funções podem tender para mais infinito, menos infinito ou para um número real L. Nos itens de 5 a 7, nós temos propriedades referentes ao limite do produto de funções que tendem para mais infinito e ou menos infinito. E essas propriedades seguem uma linha muito parecida com as regras de jogo de sinal para multiplicação de números. Já no item 8, e nos itens 9, 10 e 11, temos uma função que tende para um número real, positivo ou negativo, e uma função que tende para mais ou menos infinito, e aqui também vale uma analogia ao jogo de sinal. Lembre-se que quando uma função tende para zero e outra tende para mais ou menos infinito, isso é uma indeterminação, e caso você não tenha assistido essa aula, está aqui no card o link para você acompanhar. E nas propriedades 12 e 13, que são as únicas partes do teorema que ainda não foram provadas, nós temos limite da raiz enésima de uma função. E esse limite ele é comandado pelo limite da função f. Além disso, a gente viu que o limite da soma e o limite do produto pode ser estendido para uma quantidade finita de funções e que podemos usá-las mesmo quando x tende a menos infinito. Se você prestou bem atenção aí, todas as afirmações envolvem x tendendo a mais infinito. No teorema 1.24, já na aula que aparece aqui no card, o link para você acessar, a gente provou o limite da função polinomial. Se você tiver um polinômio de grau n, então, por exemplo, a0 mais a1x mais etc mais a nx elevado a n, e se a n sendo diferente de zero, o limite dessa função é dominado pela parcela que contém a maior potência. Então, é o mesmo do limite de a nx elevado a n. Isso não importa se você está calculando para mais ou para menos infinito. Depois, nós vimos um outro teorema que, por engano meu, eu numerei como teorema 1.24 também, onde aparece limite da função potência e da função 1 sobre a potência. Por ele, o limite para x tendendo a mais infinito de x elevado a n é sempre mais infinito. Quando o x tende a menos infinito, aí no item 2, vai depender da paridade do expoente. Se n for par, a função vai para mais infinito. Se n for ímpar, a função vai para menos infinito. E no item 3, 1 sobre x elevado a n sempre tende a zero, não importa se x aumenta ou diminui indefinidamente. Como eu disse, eu numerei assim como o limite da função polinomial, também como o teorema 1.24, e eu vou deixar passar esse meu erro para não ter que reescrever a numeração do que já foi visto depois disso. E uma das coisas que também foram vistas, além de alguns exemplos, foi o teorema 1.26, que tem o limite da função racional. Função racional sendo quociente de dois polinômios, tem um polinômio f aqui de grau m e o polinômio g de grau n. Então, o limite da função racional é dominado pelo quociente entre as parcelas de f e de g, que contém o maior expoente. Portanto, é o mesmo do limite de am dividido por bn, x elevado a m menos n. São essas as propriedades que nós estudamos. Chegamos até a resolver alguns exercícios mais simples no episódio precedente e agora vamos fazer alguns mais simples também, indo para os mais sofisticados. Vamos lá.
No exemplo 1.28, vamos calcular aqui limite de diversas funções. Eu estou começando com 3x² menos 2x² mais x mais 7. É uma função polinomial e aqui x tendendo para menos infinito. Como eu falei para você, na função polinomial, o limite é dominado pela parcela que contém o maior expoente. Então, calcular esse limite equivale a calcular limite de 3x² para x tendendo a menos infinito. E agora eu entro com as propriedades operadoras. O limite do produto é o produto dos limites, sendo que um dos fatores é constante, o limite da constante é a própria constante, e o x², como x tende a menos infinito, eu preciso olhar a paridade desse termo. No caso, o 4 ele tem expoente par, então o limite vai para mais infinito, limite só do x². E aí ficamos com 3 multiplicado por um número muito grande, representado simbolicamente por mais infinito. Isso também é um número muito grande, portanto o limite vai para mais infinito. No item B, nós temos o limite para x tendendo a menos infinito de x² mais 4 dividido por 8x³ menos 1. Então esse é o caso de uma função racional e, como eu disse para vocês, o limite é dominado pelos termos de maior grau. Então eu só pego as potências maiores aí. E como eu disse para vocês, o limite aqui é dominado pelas parcelas com o maior expoente. Então calcular esse limite equivale a calcular o limite de x² dividido por 8x³ para x tendendo a menos infinito. O oitavo é constante, pode pular para fora do limite, e aí nesse limite fica apenas x² dividido por x², que simplificando dá 1 sobre x. E o limite de 1 sobre x elevado a qualquer expoente, não importa se é para mais ou para menos infinito, sempre tende para zero. E aí fica 0 vezes 1/8, que dá 0. Na letra C, nós temos o limite para x tendendo a menos infinito de x² mais x mais 1 dividido pelo cubo da soma x mais 1 menos x². Antes de nós começarmos a usar a ideia da função racional, é necessário desenvolver aqui o denominador. Então, o cubo da soma, vamos lembrar aí, os produtos notáveis, fica x², que é o cubo do primeiro, mais 3x², que é 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, que aqui é 1, mais 3x, o que seria 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, e mais 1, que é o cubo do segundo. E aí nós ficamos com x² e menos x², a gente pode cancelar. E no que sobra aí nós temos um polinômio de grau 2 em cima e outro polinômio de grau 2 embaixo. Então agora sim eu vou usar a ideia do limite da função racional, trabalhando apenas com x² dividido por 3x², que pode simplificar. Resta então a constante 1/3. No item D, nós temos o limite para x tendendo a menos infinito de 3x mais 2 elevado ao cubo, tudo dividido por 2x vezes 3x mais 1 vezes 4x menos 1. Ao contrário do que aconteceu no item C, aqui eu não preciso desenvolver as contas totalmente, porque o denominador está todo fatorado, o numerador também está todo fatorado. Então, basta eu trabalhar o limite do quociente, que é o quociente do limite, depois eu jogo o limite do produto em cima e embaixo, e apenas trabalho com os termos de maior expoente. Se eu desenvolvesse aqui esse pedaço, o termo de maior expoente seria 3x, tudo elevado ao cubo. E aqui no denominador eu tenho polinômios de grau 1, então os termos dominantes seriam 2x, 3x e 4x, os quais eu repeti apenas aqui. E agora sim eu faço o desenvolvimento, ficando 27x² em cima e embaixo nós temos 24x², onde nós podemos cancelar
o x ao cubo e simplificar a fração 27 por 24, dando então o limite da constante 9/8, que é a própria constante. Observe que nos itens B, C e D a gente encontrou um número real e esse resultado seria o mesmo caso nós trabalhássemos com x tendendo a mais infinito. Agora vamos ver o limite para x tendendo a mais infinito da raiz quadrada de x ao quadrado mais x mais 1, tudo dividido por x mais 1. Aqui, se eu aplicar o limite do quociente, olha o que acontece. Primeiro vamos analisar o numerador. Então, das propriedades de limite, o limite dessa raiz aqui é a raiz do limite de x ao quadrado mais x mais 1, que é uma função polinomial. Então, pelo limite da função polinomial, isso é o mesmo que calcular limite da raiz quadrada de x ao quadrado, para x tendendo a mais infinito, só que a raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. E quando eu substituo o x aqui dentro do módulo, lembre-se que o x são valores cada vez maiores, então positivo, o módulo continua positivo, e módulos de positivo muito grandes também é positivo muito grande, isso dá mais infinito. Já o denominador é um simples limite da função polinomial x mais 1, então esse limite é dominado pelo limite de x, e como x tende a mais infinito, o resultado é mais infinito. Então, se eu aplicar o limite do quociente, nós teremos mais infinito dividido por mais infinito, mas nós já vimos que isso é uma indeterminação. Sabia disso? Olha aqui o link do card para você acompanhar essa aula. Bom, então, para desenvolver esse limite, nós vamos colocar em evidência as maiores potências, tanto em cima quanto embaixo. Então, em cima, a maior potência x ao quadrado e embaixo a maior potência x. Aí eu peguei o x ao quadrado dividido por x, deu 1. Depois o x dividido por x ao quadrado, que dá 1 sobre x. E 1 dividido por x ao quadrado, que dá 1 sobre x ao quadrado. Então, lá embaixo, que tem a potência x, e que será colocada em evidência, x dividido por x dá 1, e depois 1 dividido por x, que é 1 sobre x. E agora eu vou tirar esse x ao quadrado de dentro da raiz, ele vem como módulo de x, e considerando que x aqui tende para mais infinito, então o x é sempre um positivo, o módulo do x é o próprio x, e isso me permite cancelar então com o x que aparece aqui embaixo. E depois disso eu tirei a indeterminação. Aí agora eu posso aplicar as propriedades operatórias sem problema nenhum. Então o limite do quociente, que é o quociente do limite, dentro da raiz aqui é só calcular o limite de cada um desses termos, da mesma forma como eu calculo o limite aqui nessa soma, usando a propriedade limite da soma. Só que o limite de 1 sobre x e de 1 sobre x ao quadrado tende para zero dos limites elementares que nós vimos. E dessa forma sobrou raiz quadrada de 1 sobre 1, que é constante, portanto o limite é igual a 1. E assim calculamos o limite para x tendendo a mais infinito. Antes de passar para o próximo, vamos fazer uma adaptação desse mesmo exercício, só que considerando agora x tendendo a menos infinito. A parte inicial aqui não muda muito não, só mesmo a notação, x tendendo a menos infinito, x tendendo a menos infinito. Aqui o módulo de x, ele também dá mais infinito, mesmo quando x tende a menos infinito. Acontece que, colocando números negativos dentro do módulo, eles viram positivos. Então, números tendendo a menos infinito, que eram muito pequenos, passando pelo módulo, eles ficam muito grandes. E por isso o limite dá mais infinito. E aqui no denominador, o limite de x mais 1 ainda é dominado pelo limite de x, mas como x tende a menos infinito, o limite da função x mais 1 vai para menos infinito. E novamente a gente está de cara com uma indeterminação, só que dessa vez do tipo mais infinito dividido por menos infinito.
E para continuar essa questão, a ideia também é colocar em evidência os termos com maior potência, tanto em cima quanto embaixo, mas a única diferença aqui é que nessa passagem em que eu tenho o módulo de x do lado da raiz, eu tenho que levar em conta que o x agora é negativo. E como x é negativo, o módulo de x passa a ser menos x. E esse menos permanece ao longo do restante do exercício, fazendo com que o limite fique igual a menos 1. Vamos para outro desse tipo aí, que envolve raiz e polinômio. Limite para x tendendo a mais infinito da raiz cúbica de x ao quadrado mais 1 dividido por x mais 1. Então aqui a gente já sabe que dá indeterminação. E a ideia é você colocar em evidência as potências dominantes do polinômio. Então, colocando x ao quadrado em evidência dentro da raiz, x ao quadrado por x dá 1, e 1 dividido por x ao quadrado dá x ao quadrado. O denominador que daqui é o mesmo do exercício anterior, então eu só repetir aqui x que multiplica 1 mais 1 sobre x. E no próximo passo eu sei que a raiz do produto é o produto das raízes, então eu separei a raiz cúbica de x ao quadrado da raiz cúbica de 1 mais 1 sobre x ao quadrado no numerador. E agora eu vou ser um pouquinho mais detalhista, principalmente para aqueles que têm alguma dificuldade com produto de potência. E agora eu vou ser um pouco mais detalhista, principalmente porque eu vou usar algumas propriedades elementares de potenciação. A raiz cúbica de x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a 2/3 dividido por x. Bom, fazendo a divisão de potência de mesma base, eu tenho que subtrair os expoentes, então 2 daqui com 1 que não aparece aqui dá menos 1/3. E potência de expoente negativo a gente inverte a base, troca o sinal do expoente e voltando para o formato de raiz, aparece 1 sobre a raiz cúbica de x. E na passagem daqui para cá, então eu substituí esses dois que eu dividi aqui no cantinho por 1, que não precisa aparecer aqui do lado da raiz do numerador, e a raiz cúbica de x aparece aqui no denominador. Então, como está fatorado, agora eu já posso aplicar as propriedades de limite. Limite do quociente e depois limite do produto no denominador. E uma das partes aqui eu vou entrar com o limite da soma. 1 sobre x ao quadrado a gente já viu que tende para zero. Aqui também entra limite da soma. E 1 sobre x tende para zero. Então você viu que cancelou essas duas potências daqui. E ficamos com limite da raiz cúbica de 1 dividido por raiz cúbica de x. E ainda enfatizando as propriedades de potência, mas agora de radiciação, quando você tiver aqui uma divisão de radicais de mesmo índice, você pode dividir os radicandos e conservar o mesmo índice. Por isso, raiz cúbica de 1 sobre x. E a gente pode colocar o limite para dentro da raiz. Limite de 1 sobre x é 0. Raiz cúbica de 0 dá 0. Na letra G, nós temos que calcular, para x tendendo a mais infinito, o limite da função x menos raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Aqui, como eu vou trabalhar com o limite da subtração, então eu vou calcular também os limites em separado. Veja que limite da função x, função de identidade, é a própria tendência, então x tende para mais infinito. E quando eu tenho aqui a raiz quadrada de x ao quadrado, nós já vimos que ele fica dominado aqui pelo x ao quadrado, e para x tendendo a mais infinito, isso dá mais infinito. E dessa forma, nós ficamos com outra indeterminação, só que agora do tipo mais infinito menos mais infinito. Eu já mostrei que isso aqui é indeterminação, e se você perdeu, é lógico que eu vou colocar o card aqui com o link para você acompanhar.
Então, para resolver essa, a técnica é você multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do numerador. E o conjugado aqui é x mais a raiz quadrada, ou seja, o mesmo termo praticamente, só que trocando o sinal do meio. Isso vai fazer com que eu tenha em cima aqui o produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, então x ao quadrado. E o segundo termo, quando elevar ao quadrado, vai cancelar a raiz quadrada, então fica apenas x ao quadrado mais 4. Depois você poderá cancelar x ao quadrado daqui, que aparece no numerador repetido. Já para o denominador, eu coloquei em evidência o x ao quadrado dentro da raiz, ficando então multiplicado por 1 mais 4x ao quadrado. O numerador fica com menos 4 e no denominador a gente tem x ao quadrado, que já sabe que passa para fora da raiz como módulo de x, e sendo um pouquinho mais rápido agora, o x, já que tende para mais infinito, o módulo de x é ele próprio. E tendo agora x aqui em cima, x aqui embaixo, eu posso colocar em evidência. Eu não posso simplesmente aplicar aqui ainda o limite do quociente, porque eu tenho uma soma e a gente já viu que essa soma pode gerar uma indeterminação. Então você deve aqui colocar o x em evidência. Então x daqui por x dá 1, e x raiz dividido por x dá a raiz. E agora sim, já que está fatorado, nós podemos entrar com as propriedades de limite. E eu vou fazer uma bela de uma arrumada aqui, começando, por exemplo, colocando esse menos 4 para fora. E aí vai sobrar limite de 1 sobre x vezes o limite de 1 sobre e o parêntese aqui. Bom, teoricamente o 4 eu deveria colocar para fora também, assim como eu fiz na etapa anterior, mas eu vou ser um pouquinho mais rápido aqui. 4 vezes 1 sobre x ao quadrado, na hora que for jogar o limite aqui dentro, ele vai tender para 0, e o 0 vezes 4 dá 0, por isso eu simplifiquei tudo. Então, dá 0 aqui, com mais 1, dá 1. Dentro da raiz fica igual, então, a 1, com mais 1 aqui é igual a 2. Esses limites de 1 sobre x tendem para 0, portanto, o limite da função dada é 0. E o último exercício dessa aula é o limite de um ninho de raízes, digamos assim. Raiz de x mais a raiz de x mais a raiz de x. E para resolver essa, a melhor forma é sempre dar um jeito de escrever na forma fatorada. E eu vou começar isso fazendo de dentro para fora. Então aqui eu tenho x mais raiz. Eu vou colocar o x em evidência. X dividido por x dá 1. E raiz de x dividido por x dá 1 sobre raiz de x, que é um cálculo que envolve divisão de potências de mesma base, lógico, transformando aí as raízes para potência, do jeito como eu fiz anteriormente. Agora eu vou descolar esse x daqui, então eu devo escrever como raiz de x vezes a raiz de 1 mais 1 sobre a raiz de x, claro que tem um x aqui no começo, e de x e raiz de x eu vou colocar em evidência a maior potência, que é claro, é o x. Então colocando x em evidência, eu tenho x dividido por x, que dá 1, raiz de x vezes essa raizona dividido por x dá 1 sobre x e a raizona. E como já está tudo fatorado, eu vou aplicar o limite dentro da raiz. Como eu tenho produtos, vira limite do produto, e nos fatores que tem soma, eu entro com o limite da soma. Fica limite de x e o limite de 1 mais 1 sobre a raiz de x vezes raiz de 1 mais 1 sobre a raiz de x. E aqui a raiz de x, quando ela está no denominador, a fração 1 sobre raiz de x tende para 0, porque você tem um número muito grande no denominador. Quando o denominador aumenta indefinidamente, a fração tende para 0.
por isso que cancela 1 sobre a raiz de x aqui, e o que sobrou foi a raiz de 1 vezes 1, que dá 1, com mais esse 1 aqui, que é igual a 2. O limite é 2, e o limite para x tendendo a mais infinito de x é mais infinito, então eu teria um número muito grande multiplicado por 2, e isso resulta um número muito grande mesmo dentro da raiz. Portanto, o limite vai para mais infinito. Beleza? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e trazer seus amigos para estudar aqui conosco. Fique ligado. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigado pela sua audiência. Ative o sino também para saber quando haverá novas aulas. Eu espero você no próximo episódio. Até lá e bons estudos.